Capítulo 4. O essencial é invisível aos olhos. Pedi para as luzes ficarem todas acesas porque, como sabem aqueles de vocês com quem já conversei, preciso dos seus globos oculares e, não sei porquê, hoje preciso deles como nunca. Este grupo é enorme e sinto uma responsabilidade tão grande que quero lhes dar tudo o que sou. Sempre gosto de começar contando histórias novas sobre o meu nome, e os que já me conhecem sabem que tenho sempre uma história nova. Dessa vez é tão incrível que vocês nem vão acreditar. Eu estava na Ásia, de novo. Tinha de renovar o meu visto e para isso tinha de ir da Tailândia ao Camboja. Foi um período muito tenso pois, por algum motivo que nunca entendi direito, estávamos lançando bombas sobre o Camboja. É muito esquisito estar do lado errado de uma bomba, sabe? Em todo caso, atravessei a fronteira e o guarda da fronteira estava muito atrapalhado, pois em geral os turistas não vão àquela cidadezinha de Poipet. Para chegar lá, faz-se uma viagem de trem de 6 horas, de Bangkok, a aldeia é pequenina, bem na fronteira. Mostrei o meu passaporte ao funcionário e ele me olhou como se eu fosse uma pessoa muito estranha mesmo, abriu a página errada e depois me escreveu no livro muito oficial como SR, cicatriz, sobre, XXX0, óleo, direito. E sou mesmo um ser humano muito afortunado, pois pude ir a tantos lugares em todo o mundo e entrei em contato com coisas fantasticamente interessantes. Vou partilhar com vocês uma coisa que estou encontrando por toda parte, em nosso país. É uma coisa que parece estar acontecendo nas nossas cabeças. Verifiquei que muitos de nós nos perdemos na viagem externa. Essa viagem externa significa juntar coisas e ser o mais rico, o maior e o melhor. Agora temos a maior parte das coisas de que precisamos para o conforto e isso não nos adiantou grande coisa. Continuamos, basicamente, bastante sós, muitos de nós estão perdidos, e a maioria está confusa. Parece, com efeito, haver uma tendência para se ir em outra direção, que é a viagem interior. Isso me empolga mesmo porque, tendo trabalhado com crianças a vida toda, sei que a única coisa de valor que podemos dar a esses garotos é o que somos, e não o que temos. Muitas vezes só damos as coisas exteriores. Mas aprendemos, com nossa sabedoria, ao envelhecer, que essas não são as coisas mais importantes. Ao lidar com as crianças, a coisa mais essencial que temos a lhes dar é o que somos. Fico encantado quando vejo as pessoas realmente interessadas em descobrir exatamente o que seja isso. Foi por isso que, quando me convidaram para falar hoje, resolvi que falaria sobre o tema O essencial é invisível aos olhos. Muitos de vocês se entusiasmaram quando eu disse essas palavras porque as reconheceram. É uma citação de um belo livro chamado O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry. A história é a respeito de um menino que mora numa estrela. Ele não tem nada nem ninguém na estrela, a não ser uma grande árvore baobá e uns 2 vulcões. Ele é um menino muito delicado, sensível, maravilhoso. Por exemplo, adora os pores do sol porque são ao mesmo tempo lindos e um pouco tristes. Como o planeta é tão pequeno, cada vez que ele mexe a cadeira vê outro pôr do sol, de modo que pode ver até 44 pores do sol por dia. Espetacular! Um dia aparece uma sementinha e ele a vê crescer e se transformar numa rosa. Ele observa atentamente enquanto ela floresce e se torna uma flor lindíssima. Ele nunca viu uma rosa e, ao se tornar linda, a flor se torna muito vaidosa, como acontece às vezes com as coisas belas. Ela se pavoneia e diz: proteja-me do sol, e proteja-me do vento, e o está levando à loucura, até que ele afinal chega à conclusão de que não a entende de todo. Ele a deixa e voa para outros planetas para adquirir sabedoria, descobrindo coisas sobre o amor, a vida e as pessoas. Encontra umas coisas bem estranhas. Na Terra, entre outros, encontra um indivíduo muito sabido, uma raposa, e a raposinha diz ao pequeno príncipe: domestique-me. O príncipezinho diz: bem, não sei o que isso quer dizer. O que é ser domesticado? E a raposa lhe diz como formar relacionamentos com as pessoas, como entrar nas pessoas, como se interessar. É nesse grande setor da sabedoria que eu desejaria ter tempo de entrarmos, mas vocês podem ler por si. O pequeno príncipe diz: se eu a domesticar, lembre-se, não vou poder ficar muito tempo com você. Tenho que ir embora.
E a raposa responde: quando você se for, vou ficar muito triste, vou chorar. O príncipe pergunta: por que você há de querer que a domestique se isso vai magoá-la? E a raposa diz: é por causa da cor dos campos de trigo. E o príncipe fala: não compreendo, não como pão. O trigo de nada me adianta. Os trigais não me dizem nada. E isso é triste, mas você tem cabelos cor de ouro. Pense como vai ser maravilhoso, depois que você me domar. O cereal, que também é devorado, me trará a sua imagem. E vou gostar de ouvir o vento no trigo. E assim começou o ritual da domesticação, que é o belo ritual de entrar um no outro. Gostaria de lhes ler um trechinho sobre o que a raposa, afinal, disse ao pequeno príncipe, depois que este já era amigo dela havia muito tempo e, então, tinha que partir. E assim o pequeno príncipe domesticou a raposa. E quando se aproximou a hora da partida dele: ah, disse a raposa, vou chorar. A culpa é sua, falou o pequeno príncipe, eu nunca lhe desejei mal algum, mas você quis que eu a domesticasse. É verdade, concordou a raposa. Mas agora vai chorar, disse o pequeno príncipe. É verdade, repetiu a raposa. Então não lhe adiantou nada. Isso me fez bem, declarou a raposa, por causa da cor dos trigais, depois acrescentou: vá olhar para as rosas de novo. Agora você há de entender que a sua rosa é a única no mundo. Depois volte para se despedir de mim, e eu lhe darei de presente um segredo. O pequeno príncipe foi embora para olhar as rosas de novo. Vocês não são nada como a minha rosa, disse ele. Por enquanto, não são nada, ninguém as domesticou, e vocês não domesticaram ninguém. Vocês são como a minha raposa quando a conheci. Era uma raposa como 1000 outras. Mas eu a tornei minha amiga, e agora ela é a única no mundo todo. E as rosas ficaram muito encabuladas. Vocês são belas, mas são vazias, continuou ele, não se poderia morrer por vocês. É verdade, quem passasse distraído acharia que a minha rosa é igualzinha a vocês, a rosa que me pertence. Mas ela, em si, é mais importante do que todas as centenas de vocês outras rosas. Porque foi a ela que eu reguei, porque foi ela que pus sob uma cúpula de vidro, porque ela é que eu abriguei atrás do biombo, porque foi por ela que matei as lagartas, a não ser 2 ou 3 que salvamos para serem borboletas, porque a ela é que escutei, quando se queixava ou se gabava ou, às vezes, até quando não dizia nada, porque ela é a minha rosa. E ele voltou para ver a raposa. Adeus, disse ele. Adeus, disse a raposa, e eis o meu segredo, um segredo muito simples. É só com o coração que se pode ver direito, o essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos, repetiu o pequeno príncipe, para não deixar de se lembrar. O essencial é invisível aos olhos. Há vários anos, fui para Corval, e comprei todos os livros sagrados que consegui encontrar, para levar comigo. Passei meses lendo todos eles, procurando encontrar coisas em comum, e o que encontrei foi o seguinte: se você só olhar para o exterior da vida e do homem, estará perdendo o essencial. Mais uma vez, vou definir. Quando falo de um professor, não falo apenas de alguém que tem um diploma e diz que tomou tantos cursos cacetes. Refiro-me a pais, a guardiães, ao sorveteiro da esquina. Todo mundo está ensinando o tempo todo, e portanto é urgente que todos saibamos, como mestres, o que é essencial, pois só quando soubermos coletivamente o que é essencial é que poderemos saber o que é possível. E o assombro nisso tudo é que o que é essencial é tão vasto e tão maravilhoso e o que é visível aos olhos é tão limitado e tão pequeno. Um de meus heróis é Buckminster Fuller, e esse velhinho esteve há pouco tempo na nossa universidade. É simplesmente espetacular. Tem óculos de lentes grandes e grossas e aparelhos de surdez atrás de cada ouvido, mas tem tanta vitalidade que, com um pedaço de giz e um quadro negro, consegue manter todo mundo hipnotizado durante 3 horas. É de pasmar, como ele consegue isso. Há pouco também ele fazia a pergunta, junto com tantos outros grandes indivíduos: o que é essencial nas pessoas humanas? Será o nosso corpo? A nossa mente? Os nossos braços? Nossas pernas? Nossos dedos?
O que é realmente essencial? Quem sou eu? Quem é o eu, do eu? Ele escreveu um artigo excelente, publicado no Saturday Review World. É tão típico de Buckminster, que aos 78 anos ainda se interessa tanto por aquilo que faz o ser humano ser singular e maravilhoso. Ele se pergunta por que somos todos tão mágicos, por que é que, quando começamos realmente a conhecer o homem, não podemos deixar de amá-lo, por ele ser tão singular e tão diferente. Se você negar a entrada de um homem sequer na sua vida, nunca conseguirá a singularidade dele de outra pessoa. Eu, por exemplo, quero vocês na minha vida porque, sem vocês, a minha vida nunca será completa. Mas só quando você descobrir o você, de você é que terá alguma coisa a me dar, assim como eu preciso encontrar o eu de mim. Por que leio? Por que viajo? Por que escuto? Por que me interesso? Para poder conseguir cada vez mais e partilhar isso com vocês, é o único propósito de ter as coisas. Nesse artigo, Buckminster Fuller, os olhos ainda irrequietos, 78 anos de olhos vivos, que assombro, escreveu uma coisa, com o seu jeito espirituoso. Diz: estou com 78 anos, e, com a minha idade, vejo que consumi mais de 1.000 toneladas de água, alimentos e ar, cujos elementos químicos são usados temporariamente, por diversos períodos de tempo, como cabelos, pele, carne, ossos, sangue, etc., e depois descartados progressivamente. Comecei pesando 3 kg e passei a 30 kg, depois 70 kg e até 90 kg. Depois perdi 30 kg e disse: quem eram aqueles 30 kg? Pois cá estou eu. Os 30 kg de que me livrei foram 10 vezes a relação de carne e osso com que me pesaram, em 1895. Tenho certeza de que não represento o peso das refeições mais recentes que tenho comido, algumas das quais se tornarão os meus cabelos, que só são cortados 2 vezes por mês. Esses 30 kg de química orgânica perdidos evidentemente não eram eu, nem tampouco qualquer dos átomos associados atualmente restantes são eu. Cometemos um grande erro ao identificar o eu e você como essas químicas transitórias e, portanto, sensorialmente perceptíveis. Houve muitas pesagens de pessoas ao morrerem. Muitos mendigos desenganados, com câncer, concordaram em colocar suas camas em balanças. A única diferença manifestada no peso antes e depois da morte é a causada pelo ar expirado pelos pulmões, ou a urina perdida. Seja o que for a vida, não pesa nada. Depois ele passa a falar sobre as nossas mentes. Diz que as nossas ideias estão mudando constantemente. A mente de uma criança não é a mente de um adulto. A mente que você tem hoje não será a mente que você terá na semana que vem e na outra, portanto, evidentemente, não é a sua mente que muda que é essencial. O que é o você, de você? O que é essa coisa maravilhosa, nebulosa, que ele chama de eterna? Ele termina o artigo assim: a humanidade tem uma função essencial no universo, nas esferas macro-micro do grande roteiro e sua realização no tempo. Está surgindo em nós a intuição da integridade e imortalidade do indivíduo, a percepção é finita, mas o conhecimento é infinito. O cérebro é temporal, a mente, eterna. Estar alerta e perceptível é temporal e finito, compreender e saber são eternos. As criancinhas sabem disso intuitivamente. Aqueles de nós que trabalham com crianças devem estar resolvidos não só a encontrar em nós o eu, do eu, para podermos partilhá-lo com esses garotos, como ainda ajudá-los e libertá-los para eles poderem encontrar o eu, do eu deles, desenvolvê-lo, se regalarem com o seu assombro, e depois partilhá-lo com outros. Por exemplo, quando você enfrenta o que é essencial em você, só então é que poderá resolver o que é essencial nos seus filhos. E a verdade é que muitas vezes nós, os profissionais, tendemos a ver as crianças com as suas partes manifestadas externamente. Tendemos a dividi-las. Tendemos a nos ver, também, como nossas partes separadas, em vez de nosso conjunto exterior. Sempre me interesso pelo modo como olhar as crianças. Há nem sei quanto tempo estou nesse ambiente educacional, e já vi o seguinte. O patologista de linguagem vê a criança como um problema de ceceio, ou gagueira ou de linguagem, o terapeuta ocupacional a vê como um problema motor, o psicólogo escolar a vê como um problema de aprendizagem ou emocional, o fisioterapeuta a vê como um problema muscular,
o neurologista a vê como uma desordem do sistema nervoso central, o behaviorista a vê como uma reação behaviorista, o orientador de leitura a vê como um problema de percepção, o administrador escolar a vê como um problema de organização, e o professor a vê como um enigma, e muitas vezes como uma chateação. E lá estão a mamãe e papai tentando vê-la como um todo integrado, mas em breve nós os convencemos de que não é assim. Depois eles perdem de vista o seu assombro total potencial, de modo que ela se torna, mesmo para eles, uma criança problema. Isso, para mim, é realmente não ver o que é essencial. Todas essas pessoas só estão usando os olhos para ver o que é essencial, e o olho é realmente o órgão mais impreciso, mais inconsistente e mais prejudicial que temos no corpo. Estão olhando para a criança, mas não a estão enxergando. Talvez ela seja todas as coisas que eles veem, mas é um bocado mais que isso. O que é realmente essencial nela é invisível aos olhos. Se não tomarmos cuidado, vamos fazer o que disse Maslow, que eu adoro. Se a única ferramenta que você tiver for um martelo, tende a tratar tudo como se fosse um prego. Portanto, se vamos ver a criança, vamos ter que vê-la como as muitas coisas, visíveis e invisíveis, que ela é, e vamos ter que possuir uma porção de ferramentas com que trabalhar. Aí é que estão a emoção, o desafio, a maravilha que é trabalhar com seres humanos, comparados com o trabalho com máquinas. Quais são alguns dos fatores que nos impedem de ver o que é essencial? Em primeiro lugar, creio, os nossos conhecimentos. As coisas que aprendemos, nossa linguagem, nossa percepção, todas as coisas que o nosso sistema nervoso central fez para nós. Nossa mente fixa. Há pouco tempo, eu estava lendo uma coleção interessante de livros sobre a percepção, e afinal cheguei à conclusão, sozinho, e tenho certeza de que isso já foi escrito em mim. Lugares diferentes, que na verdade o propósito do sistema nervoso central não é deixar as coisas entrarem, como ensinamos, mas filtrar as coisas que entram. Chama-se percepção seletiva. É por isso que só vemos uma pequena parcela das coisas em nosso ambiente. Claro, precisamos da capacidade de filtrar os estímulos extrínsecos para podermos prestar atenção. Há uma porção de coisas acontecendo na sala, no momento. Vocês podem, por sua vontade, preferir se focalizarem em mim. Isso é muito bom de sua parte, pois é importante que estejamos em comunicação. Então, não estão ouvindo as tosses, nem as pessoas entrando, nem o estômago do seu vizinho roncando e dizendo: "Estou com fome, queria que ele se apressasse." Vocês não estão ouvindo nada disso porque preferem, por sua vontade, focalizar sobre mim e desligar tudo o mais. Se não fizessem isso, poderiam devanear, pensar em sua casa e seus queridos ou no que quisessem. Estudos recentes sobre o LSD mostraram que as pessoas tomam LSD, sem pensar no mal que isso poderia fazer-lhes, e sem estarem preparadas para o tipo de experiência que aguça todos os seus sentidos, deixando tudo entrar de uma vez, e acabam no hospício. Mas o sistema nervoso central, conforme nós o educamos, está ali para filtrar, para excluir. E assim a nossa aprendizagem é realmente muito limitada. Entre nós, agora, está se passando mais do que apenas a vibração do ar produzindo estas palavras loucas. Tenho certeza de que ainda chegará o dia em que muitos de nós estaremos tão carregados de vibrações que eu ou outro orador poderá ficar aqui e emitir vibrações que farão com que caiam das cadeiras. Não serão mais necessárias palavras, e que dia feliz será esse? Como vocês sabem, uma das maiores inibições que temos no mundo é a inibição das palavras. Sempre me admiro que possamos nos comunicar, de todo, se eu usasse uma palavra como amor e se eu dissesse: "Defina, por favor", teríamos definições diferentes. Assim é com lar, gostar, medo, assombro. Muito bem, então as nossas mentes são muito limitadas, e apenas o recipiente de uma experiência pré-filtrada. Acreditamos realmente que o que percebemos como realidade seja só o que existe. Meu Deus, esteja onde você estiver, está apenas começando. Está apenas começando a descobrir o universo e você. Em pequenos grupos de sensibilidade, você poderá verificar, dentro de minutos, que tem sentimentos que nunca sonhou ter, a capacidade de sentir, de cheirar, de provar coisas maravilhosas que sempre estiveram aí, mas nunca foram descobertas.
Mas elas têm de ser desenvolvidas, não é uma coisa mágica, é preciso aprendê-las, é preciso desenvolvê-las, mas, no nosso mundo ignorante e limitado, achamos que é só isso que existe. Eu não me dei conta de que estava tendo a melhor lição do mundo em percepção com o meu pai. Refiro-me sempre ao papai porque ele foi um grande homem. Ensinou-nos, em crianças, a saborear o vinho, não é bonito? E sempre acho graça quando estamos num restaurante, especialmente nos Estados Unidos, e o garçom chega e pergunta: "O senhor gostaria de provar o vinho?" Ficamos meio constrangidos e dizemos que sim, obrigado. Então o garçom põe um pouco de vinho no cálice, nós o pegamos, provamos, largamos o cálice e dizemos: "Maravilhoso! E podia ser um vinagre." Papai dizia: "O vinho é uma cerimônia, quase um sacramento. O vinho afeta todos os sentidos. Primeiro, levante-o contra a luz. Olhe a cor. Vinhos diferentes têm cores diferentes. Dê-o fora no garçom. Diga: "Ah, olhe essa cor. Não é linda?" E depois passe o cálice, para todos verem. Os garçons estão tão acostumados a bebermos tudo, que nem esperam mais para servir o vinho. Já estão na metade da mesa. Antes de você acabar de provar. E depois o buquê, puxa, o aroma. Quando você o faz girar um pouco e o põe debaixo do nariz e sente o aroma maravilhoso da uva. Depois, pense, você o fez girar, olhou para ele, sentiu o cheiro e vem um momento de polo na sua língua, bem na ponta, pois a língua é tão sensível que tem algo a dizer, aqui, e depois mais para trás, outra coisa a dizer, a mensagem é diferente. Você começa com a língua. Leva para trás, na boca. Só então pode dizer se é bom ou não é. É uma experiência tão incrivelmente multifacetada. Também consideramos o nosso ego essencial, esse é o que construímos. Mas vou lhes dizer que não foram vocês que construíram esse ser. Alguém o fez por vocês. As pessoas lhes disseram quem devem ser e quem não devem ser, como devem mover-se, que cheiro devem ter, e como devem fazer a maior parte do que fazem. Que maravilha recuar e fazer o que diz o asiático. Deixe o seu ego sobre a mesa. Saia de dentro de si e deixe-o ali. Diga: "Espere um pouco." É o único meio de poderem entrar as novas mensagens. O ser constrói muralhas enormes em volta de si, para se proteger. Chama essas muralhas de realidade. Tudo o que não se conformar com o que o ser enjaulado vê como real, as muralhas não deixam passar, de modo que, quando chegam as novas percepções, já voltou ao que queria ser. Assim, a maior parte de nós continua pela vida vendo o que temos vontade de ver, ouvindo o que temos vontade de ouvir, cheirando o que temos vontade de cheirar e tudo mais permanece inteiramente invisível. Todas as coisas estão aí. Só o que temos a fazer para vê-las é deixar que entrem, tocar nelas, prová-las, mastigá-las, abraçá-las, é o melhor, experimentá-las como elas são e não como nós somos. Depois, considerarmos os nossos vícios essenciais. Digo vícios porque estamos literalmente viciados em nossas ideias esquisitas, e não sabemos como nos livrar delas. Temos uma porção de noções estranhas. Um dia eu estava sentado sozinho numa praia perto de La Paz, e anotei todo tipo de vícios autodestruidores. Sou humano, e também sou viciado. Estou longe de ser perfeito. Choro, sinto-me só. Fico abismado que as pessoas venham me ouvir. Isso sempre me assombra. Disseram-me que alguém vinha para cá de avião de New Jersey e telefonou perguntando: "Léo está aí?" Não quero ir, se ele não estiver. Deus do céu, que responsabilidade! O que tenho a dizer? Acho que foi por isso que reescrevi Shakes essa palestra 17 vezes. Na praia, encontrei 73 vícios autodestruidores. Chamo a isso, como diz Paul Reps, de parafernália do anti-eu, essas ideias malucas que nos ensinam e em que acreditamos, e depois andamos pela vida tentando deixar que apareçam as coisas novas, mas essas ideias não o permitem. Depois, a pior coisa de todas, que nos impede de ver o que é essencial é a apatia. Não ligo a mínima. Estou muito bem assim mesmo. Quem é que quer sentir as vibrações?
o buscaglia que sinta as vibrações. Quem é que se importa? Uma flor é uma flor. Uma árvore é uma árvore. Quem quer ver 44 pores do sol? Conforme eu disse no meu livro, Love, Amor, creio realmente que o oposto do amor não é o ódio, e sim a apatia. Farei qualquer coisa, e qualquer coisa mesmo, para despertar as pessoas de um estado de apatia, pois isso é pior do que a morte. Posso enfrentar o ódio, posso enfrentar a raiva, posso enfrentar o desespero, posso enfrentar qualquer pessoa que esteja sentindo alguma coisa, mas não posso enfrentar o nada. Quarto dia recebi uma carta realmente arrasadora. Dizia: ouvi uma gravação sua e você citava Wild Paws, Palmas Selvagens, de Faulkner. Dizia: se eu tivesse de escolher entre a dor e o nada, escolheria a dor. A carta continuava: isso me parece loucura. Eu acolheria o nada em vez de dor, sempre. Rua Delaine, o psiquiatra que menciono tantas vezes, disse: desde o momento de seu nascimento, você está programado para se tornar um ser humano, mas sempre conforme definido por sua cultura, seus pais e os seus educadores. E depois o horrível é que nos ligamos nesses conhecimentos e começamos a equacionar esses conhecimentos conosco. Cá estamos, nós mesmos, e começamos a amontoar sobre esse ser milhares e milhares de coisas que, na verdade, podem não ser nós, mas que pertencem a nossas famílias, nossas culturas, nossos amigos e assim por diante. Carregamos isso conosco e depois elas se tornam nós e morreremos para defender esse nós e nos tornamos apáticos para não ter que enfrentar o desafio de um novo ser. Também podemos criar modelos de perfeição. Passamos a vida tentando fazer com que o mundo exterior se coadune à nossa noção do que é perfeito. É verdade. O que, por exemplo, é a ideia de um dia perfeito para nós? Um dia que satisfaça todas as nossas necessidades, que corra como nós desejamos. E o que é um dia mau? Um dia mau é o que não sai bem como nós queríamos. Bom, pior para nós. Uma pena se o dia não sai como queremos. O dia estava perfeito, nós é que estávamos mexendo com a perfeição. Essas explicações se reforçam. Eliminam todas as possibilidades de nos acontecer alguma coisa nova, que não corresponda a nossos vícios. Já vi isso acontecer milhões de vezes. As famílias trabalham noite e dia para fazerem um belo lar para os filhos, onde não permitem que eles vivam. Não se sente nesse sofá. Não brinque na sala. Tire os sapatos, nessa sala, não. Vícios que dizem que todos devem ir para a universidade, é uma vergonha se não forem. Depois, forçamos as pessoas a passarem por isso tudo e, se elas não forem destruídas antes, certamente o serão depois. Eu estava trabalhando intimamente com uma família, e aquela foi uma experiência arrasadora. O filho, de 16 anos, tinha uma grave incapacidade de aprendizagem e não sabia ler, mas era um dos rapazes mais bonitos que já vi na vida. Ele fazia ginástica todo dia. Fisicamente era bonito, gostava das pessoas, estava sempre assombrado diante do mundo, mas o mundo dele, maravilhoso. Ele se esforçava mesmo. Os educadores não conseguiram ensinar-lhe a ler, mas os pais insistiram para que ele lesse. Insistiram muito, pois eram viciados no fato de que todos têm de ler. Não levaram em consideração o que era essencial para ele, e o rapaz está agora internado num hospício. O caso é que a nossa mente não é mais que um instrumento de experiência, e, mesmo que aquele rapaz satisfizesse 20 de nossos vícios todos os dias, o único vício que ele não satisfizesse ia atormentar a nossa consciência e nos tornar infelizes. Nós funcionamos assim, mesmo. As pessoas podem passar o dia todo nos dizendo que somos maravilhosos e assombrosos, e que merecemos todo o tipo de coisas. Então uma pessoa nos diz que não gosta de nós, e somos destruídos. Eu estava lendo o livro de Ornstein sobre o consciente, e vocês deviam, realmente, lê-lo. É maravilhoso. Diz uma coisa interessante. Os nossos sentidos limitam, o nosso sistema nervoso central limita, nossas categorias pessoais e culturais limitam, nossa linguagem limita, e além de todas essas seleções, então, as normas da ciência ainda nos fazem selecionar mais as informações que consideramos verdadeiras, e isso, também, limita. Para onde quer que nos voltemos, estamos sendo limitados.
Mas tudo isso pode mudar. Você pode mudar a sua programação interior, e isso é muito fácil, mas você é que toma a decisão de fazer isso acontecer. De repente, agora mesmo, diga consigo mesmo: vou começar a fazer experiências. Vou começar a provar a minha comida. Experimentar pessoas. Olhar para o céu. Cheirar o ar. Sentir as coisas. Não só deitar na cama, mas sentir os lençóis, sentir o meu corpo, ter a percepção dos sentimentos de outro, tocar no meu vizinho, ter percepção de mim, minhas modificações, meu crescimento, o meu ser. É incrível que haja tanta coisa e que nos satisfaçamos com tão pouco. Temos consciência de um espaço tão reduzido, e nos satisfazemos em pensar que é só isso que existe. Depois consideramos que os nossos corpos físicos são essenciais. Meu Deus! Passamos mais tempo cuidando de nossa pessoa física do que de qualquer outra coisa no mundo. Nós nos levantamos de manhã, damos-lhe um banho de chuveiro, vaporizamos, penteamos, arrumamos, desodorizamos e a vestimos. Depois de fazer tudo isso e passar o dia, fazemos tudo em ordem inversa. É loucura total. Houve uma época, antes de eu ir para a Ásia, em que realmente me aborrecia com esse corpo, pois ele tomava tanto tempo. Tenho um seminário de ótimos alunos, e ficamos sentados na minha casa conversando, e uma noite eu disse a eles como estava aborrecido com esse meu corpo. Alguns ficaram muito perturbados, pois acharam que eu estava insinuando que pretendia destruí-lo. Nunca. Eu gosto de mim. Nessa época eu tinha uma professora de yoga que era uma moça fenomenal, e ela me disse: Ei, espere aí. Esse corpo é o seu veículo. Se você quiser chegar ao lugar certo, na hora certa e do modo certo, deixe-o em ótima forma. Respeite-o, pois é o veículo que carrega o que é essencial, pelo menos, por enquanto. Assim, de repente, tive uma sensação de renovação com a minha pessoa. Eu agora chego a me afagar, de vez em quando. Paul Reps diz tudo ao dizer: o homem antes ficava com a cabeça no trabalho, e agora a perde no espelho, portanto, não são os nossos corpos que são essenciais, por certo, são importantes, e por certo os nossos pensamentos e a nossa programação são importantes. Onde quer que estejamos agora, é importante. Gosto de pensar que, onde quer que você esteja, ame aí mesmo, pois é aí que tudo começa. Você tem que começar dizendo: sim, eu me amo como sou e com todos os meus vícios e limitações, mas isso não significa forçosamente que é assim que estarei amanhã. Só significa que gosto de mim como sou agora. Você não pode continuar se não fizer essa declaração. Se eu pudesse ter um único desejo no mundo e uma varinha mágica, eu agitaria sobre todos e pediria que dissessem. E que acreditassem. Gosto de mim como quero que esteja bem agora, nesse minuto. Sou formidável. Na Ásia, tive a sorte de estudar com o Dr. Wu, um dos principais estudiosos do Tao, de Lao Tse. Ele me ensinou uma coisa maravilhosa que me deu mais respeito ainda pelos seres humanos. Esse erudito maravilhoso, sábio, delicado Lao Tse disse que todos são eles perfeito. Nós já somos perfeitos. O mundo já é perfeito. Procuramos mexer com a perfeição, e aí é que residem todos os nossos problemas. Como seria bom se pudéssemos aceitar o fato de que somos o nosso ser perfeito. Isso é tão lógico, não é? Quem é mais perfeito do que você? Os seus vizinhos? E como lhe podem dizer o que é o você perfeito? Só você pode saber o que é o você perfeito. Mas você é o você perfeito e é o único você perfeito que passará por aqui na história do mundo. Talvez os outros tentem torná-lo imperfeito, mas deveríamos fazer como recomenda Cummins. Travar a batalha de ser você para sempre, porque sempre será a maior batalha que terá de travar, e a única que valerá a pena. Assim, como eu disse no princípio, estamos passando por um período em que as pessoas estão começando a olhar para si, e começando a fazer algumas coisas sobre amar a perfeição que já está lá, em seus verdadeiros seres. Também pensamos que o essencial são as nossas incessantes atividades mentais e físicas. Sabe como é que comecei a chamar isso? Estática. Na verdade, a maior parte de nós somos cheios de estática. Paul Reps, no seu livro Seja, diz:
pensando 5 ou 6 pensamentos ao mesmo tempo, nós nos treinamos para ficarmos cronicamente tensos. Por toda parte encontramos um treinamento para a tensão. Em parte nenhuma encontramos treinamento para o lazer e felicidade. Pobre homem, criado para favorecer todas as criaturas, não se favorece nem a si. Estamos constantemente correndo, analisando, estamos constantemente pensando. Vamos para a cama com a cabeça cheia de coisas e não temos meio de esvaziá-la, de modo que não conseguimos dormir. É por isso que hoje há um aumento no número de pessoas que estão procurando diminuir essa estática. No entanto, há outras pessoas assistindo, dizendo: idiotas! É bom vocês aprenderem a esvaziar as suas mentes, senão vão ficar loucos, com essa estática. Não podem ficar sentados se preocupando com o filho 24 horas por dia. De vez em quando, têm de jogar tudo para o ar. E acontecerá uma coisa maravilhosa quando fizerem isso. Vocês não encontram nada, mas tudo, só que agora, não expurgado, tudo é seu, sem esforço. É a mais singular das sensações. Estamos aprendendo a soltar as nossas mentes, sem medo de perdê-las. Estamos aprendendo coisas como a sugestologia. Sabia que nos países do bloco comunista há uma ciência nova, que em breve descobriremos, mas que escondem como uma arma, em que estão descobrindo que, esvaziando a mente, um professor pode então pôr nessa mente cursos inteiros de estudos, em 2 ou 3 semanas. Quando estive na Ásia, tive uma experiência feliz num mosteiro. A primeira coisa que fizeram foi me ensinarem semente zen. O que é semente zen? É uma situação que a gente aprende, em que nos põem num quarto inteiramente livre de todos os estímulos externos, um quarto escuro. Lá você fica sozinho. Levam-lhe alimentos, um mínimo para mantê-lo vivo. Você vive na escuridão total. Não tem livros para ler, nem pode assistir à TV, nem falar com ninguém, só você mesmo. Que alegria estar diante só de você, para variar, e ver o que acontece. E sabe quais foram as primeiras sensações? Comecei a achar. Tenho de continuar a pensar. Tenho de continuar a me agarrar à minha estática. Tenho de me dizer: é isso aí. E então passei a falar comigo mesmo, literalmente. Dizendo coisas como ciranda, cirandinha, pois pensava que se largasse a linguagem ia mesmo enlouquecer. Vários livros sagrados dizem, e pensem nisso, o seguinte: a fim de se encontrar, você tem de se perder. E que alegria foi, depois de algum tempo, quando eu me larguei e disse: para o diabo, e fiquei quieto, deixando as coisas acontecerem. Como foi maravilhoso ficar quieto, sair de minha cabeça por algum tempo, descansar o meu espírito cansado, conhecer um momento de paz. Experimente. Há uma técnica maravilhosa que me ensinaram e que você podia querer tentar, um dia. Dizem: medite sobre a ponta do seu nariz. Feche os olhos. Concentre a sua mente e todas as suas energias bem na ponta do seu nariz. Tire tudo mais da cabeça. Agora, deixe que a ponta caia. Não é mágico? Experimente um dia, antes de ir para a cama, e vai adormecer no mesmo minuto. Mas, em todo caso, essa eterna estática que você acha essencial é uma tolice. Deixa, e talvez você se surpreenda ao ver quantas coisas novas lhe acontecerão. Também descobri um livro maravilhoso chamado A Cabala, maravilhoso livro sagrado e místico, hebraico. Ensinou uma coisa que me empolgou de verdade e que quero partilhar com vocês. Diz o livro: o homem deve ver que nada existe realmente, mas que tudo está sempre se tornando e mudando. Nada fica parado. Tudo está nascendo, crescendo e morrendo. No instante em que alguma coisa atinge o seu auge, começa a decair. A lei do ritmo está em funcionamento constante. Não existe a realidade. Não há uma qualidade duradoura, fixidez ou substancialidade em nada. Nada é permanente, a não ser a mudança. O homem deve ver todas as coisas evoluindo de outras e levando-o a outras coisas, uma ação ou reação constante, fluxo ou refluxo, e construindo ou demolindo, criação ou destruição, nascimento, crescimento e morte. Nada é real, e nada resiste a não ser a mudança. Para poder aceitar isso,
temos que largar de mão a estática. Você tem que se perder para poder se encontrar. Tem que perder a cabeça para poder encontrar a cabeça. Depois, consideramos essenciais as necessidades de segurança. Isso é muito importante, na nossa cultura. Há muitas necessidades de segurança que consideramos essenciais. Adquirimos esses vícios de outros adultos que também são viciados em necessidades de segurança. Achamos ser necessário acumular coisas. Colecionar pessoas com influência. Ter objetivos nos faz sentir seguros. O dinheiro, muito dinheiro, nos faz sentir seguros. Tive uma experiência muito interessante, antes de partir para a Ásia. Minha casa foi assaltada 3 vezes, em 2 meses. Da primeira vez que aconteceu, dei queixa na polícia e a polícia foi lá e investigou. Verificamos que estava faltando uma porção de coisas e eu disse: bom, quem sabe esses caras estavam precisando disso mais do que eu. Ele ficou furioso comigo e respondeu: o senhor é uma ameaça, com esse raciocínio. Assim, não repeti aquilo. Depois, cheguei em casa, umas 2 semanas mais tarde, e a minha casa tinha sido assaltada de novo. Umas 3 ou 4 semanas depois disso, minha casa foi assaltada outra vez, e eu me sentei no meio do chão de minha sala e pensei: bem, cada vez que eles vêm roubam alguma coisa e eu tenho cada vez menos coisas a serem roubadas. Talvez quando levarem tudo, não restará nada e eu terei parado o crime, sozinho. Depois, o dinheiro, a primeira vez que fui à Ásia, quando produzi The Way of the Bull, ao modo do touro, vivi com 35 cêntimos por dia. Desta última vez que fui lá, vivi com $20 por dia. E, sabe, não me diverti mais. Só engordei mais. O dinheiro não é necessário. É bom, mas não é necessário. A única segurança que há é você. Só isso. A cada dia o dinheiro está se desvalorizando. Todo mundo está querendo agarrar o ouro. Mas, mais uma vez, os budistas dizem uma coisa interessante. Acordamos como anjos, mas adormecemos como demônios, pois passamos o dia todo correndo atrás da segurança. Empurramos, acotovelamos porque achamos que devemos, porque temos medo ou porque nos esquecemos de parar e pensar no que é verdadeiramente essencial e o que importa de verdade. A segurança está em você. Você é a sua única segurança. Depois, você considera essencial a satisfação de suas necessidades sensoriais. Quanto mais você possui, mais precisa possuir. Você nunca acha que tem bastante de uma coisa boa. Nunca acha que tem bastante atenção, nem reforços. Buscando satisfazer tudo isso, você está sempre ocupado. No entanto, por mais que você receba, nunca é suficiente, até que você seja suficiente. Estamos sempre buscando novos picos. Não queremos sofrer. Bem, sabe, aprende-se muita coisa com o sofrimento. Por certo, prefiro aprender e ensinar com prazer, mas negar que haja algum valor no sofrimento é um erro tremendo. Não se agarre ao sofrimento, nem o deseje. Experimente-o, pegue-o e largue-o. Mas experimente-o porque pode lhe ensinar uma porção de coisas. Sofrer sem aprender com isso é uma estupidez total. Para a maioria de nós, a vida, na verdade, é a busca de um bom estado homeostático. É maravilhoso experimentarmos a euforia, e devemos sentir tantas euforias quanto seja possível. Construa sobre as suas euforias, experimente mais, e mais, e mais, e mais, em termos de potencial e então até as suas depressões se tornam apenas euforias deprimidas e são mais fáceis de aceitar e largar. Então, o que é que não somos? Não somos a nossa estática mental. Não somos os nossos corpos. Não somos a nossa programação. Não somos a nossa educação. Não somos nosso estado de espírito presente. Não somos os nossos seres físicos. Não somos nossas sensações. Não somos as nossas percepções. Não somos o nosso poder. Não somos os nossos sentimentos presentes. Não somos as nossas reações atuais. Em parte, somos todas essas coisas, mas somos um bocado de coisas mais. Mas se você está viciado nessas coisas, vai ficar com elas para sempre.
Pense que essas coisas podem ser você agora, mas são apenas uma parte pequena do que você pode ser. Há uma porção maior de você não realizada do que a porção realizada. Aliás, o que está realizado é infinitesimal, comparado com o que não está realizado. Tenho outro herói, Dagan Marsjold. Ele disse uma coisa que abrange tudo isso. A cada momento, você se escolhe, mas você escolhe o seu ser. O corpo e a alma contêm 1000 possibilidades, com as quais você pode construir muitos eus, mas em apenas uma delas há uma congruência entre o eleitor e o eleito, só uma que você nunca há de encontrar até ter excluído todos os sentimentos e possibilidades superficiais de ser e estar com que você brinca, por curiosidade, assombro ou gula e que o impedem de lançar âncora na experiência do mistério da vida e a noção do talento que lhe foi confiado e a maravilha do seu ser que é realmente o seu eu. Isso aparece em seu livro mágico, chamado Marcas. Então, de que modo entramos em contato com nós mesmos? Primeiro, tornando-nos cientes. Não é uma palavra boa? Ciente. Parece que nos atinge num ponto nevrálgico, não? Estar ciente. Estar ciente de tudo. Estar ciente da vida. Estar ciente do crescimento, estar ciente da morte, estar ciente da beleza, estar ciente de pessoas, flores, árvores. Abra a sua mente e comece a ver e sentir. Comece a experimentar, e não se envergonhe disso. Toque, sinta, mastigue como nunca antes. Continue a crescer. Continue sempre a crescer. A cada momento que cresce, você muda. Abra a sua mente, abra o seu coração, abra os seus braços, abrace tudo. Você pode continuar a tomar sempre, é o que existe e nunca se esgota. Há sempre mais. Quanto mais você vir numa árvore, mais haverá a ver. Você ouve uma sonata de Beethoven, e ela o leva ao infinito. Pegue um livro de poesia, e ele o leva à beleza. Você ama uma pessoa, e esse amor o leva a centenas. Continue a crescer. Arranje alternativas. O modo de vida que você adotou é apenas uma possibilidade. Há milhares de possibilidades para tudo. Sempre uso o exemplo da moça que está esperando um telefonema do namorado. Está esperando. Ele disse que ia ligar às 16 horas, e o coração dela se apronta para recebê-lo às 13 horas, e ela espera e pede a todas as colegas de dormitório que não usem o telefone. Espera e afinal são 16 horas, e o telefone não toca. E ela continua a esperar, e às 17 horas não toca, nem às 18 horas, e às 21 horas ela está arrasada. Vai ao banheiro e corta os pulsos. Por quê? Porque achava que essa era a única alternativa. Estou começando a achar que talvez o indivíduo que realmente tem saúde mental é o que tem o maior número de alternativas, as mais viáveis. Uma pessoa que possa dizer: se isso não acontecer, o que mais, e o que mais é possível? Por exemplo, vejamos aquela moça. O que mais ela poderia ter feito? Sejam criativos. O que ela poderia ter feito, em vez de cortar os pulsos? O quê? Sim. Ligar para ele. Claro. Dizer: o que é que aconteceu, cara? Quebrou o dedo? O que mais ela poderia ter feito? Vamos. Mais sábio. E o que mais? Sim. Poderia ter feito uma pizza, tomado um chuveiro frio, podia ter ligado para mim. Que pena ela achar que só tem uma alternativa, não só há milhões de alternativas, como ainda há algumas que ainda não foram nem sonhadas. Dicotomias. Boas, más, certas, erradas, tolice. Normais, anormais, nada disso, só gradações e possibilidades e criatividade. Na minha turma há uma cega que é muito mais normal do que eu. Ela vê, positivamente. Diz: é tão normal eu ser cega quanto você ver. O que é normal? O que é certo? O que é errado? Contanto que você seja livre, tenha a liberdade de selecionar e escolher as alternativas, desde que esteja disposto a aceitar a responsabilidade de ser livre. E depois que tiver experimentado suas alternativas, e elas não funcionarem como você desejaria, não me culpe.
culpe a sua escolha. Experimente outra alternativa. Você toma a decisão, pega o seu pincel, escolhe suas cores, pinta o seu paraíso e depois vive nele. Ou pinta o inferno, se quiser, mas não me culpe por isso. Só você pode ser responsável por não crer. Esqueça o que passou. Ligue-se no que é. O momento se encarrega disso. A vida não é um fenômeno isolado, e sim parte de uma experiência geral, constantemente influenciando e sendo influenciada pelo novo momento. Você não gosta do que está acontecendo com você? Então, modifique-o. Seja outra pessoa. Faça as suas coisas, para variar, e aprenda com o que acontecer. E outra coisa. Não evite os estados negativos. Os estados negativos podem ensinar-lhe muita coisa. Não evitem pessoas que provocam em vocês estados negativos. Temos uma tendência a dar meia volta e ir embora, mas essas pessoas vão fazer com que você se reavalie e se veja a uma nova luz. Sally não é o que o perturba. Você é que se perturba. Ela o deixa num estado negativo porque não corresponde às suas expectativas. Bom, pior para você. A causa de seu sofrimento não é Sally, é você. Aprenda com os seus estados negativos. Outra coisa que aprendi na Ásia e que gostaria de dar a vocês é algo que pode ser muito exagerado para alguns, e, se for, deixem de lado. Livre-se de suas expectativas. Buda disse uma coisa mágica. Ele sabia dizer muitas coisas mágicas com muita simplicidade. Disse: quando você para de esperar, tem todas as coisas. Isso é maravilhoso. Quando você para de esperar, tem todas as coisas. Se você passar a fazer as suas coisas sem expectativas, então já tem tudo de que precisa. Se lhe dão alguma coisa em troca, você recebe isso de braços abertos. Deve vir sempre como uma surpresa. Mas se você espera uma reação e ela acontece, é uma chatice. Pare de esperar, e terá todas as coisas. Tome o que as pessoas lhe derem. Se você o apreciar, abrace-o, beije-o e receba-o com alegria, mas não espere nada. Se quiser sofrer, é só andar por aí na expectativa. As pessoas não estão aqui para corresponder às suas expectativas. Por fim, na verdade você só precisa de você. Para perceber isso basta reconhecer esse fato. Você é o você perfeito. E mexer com a perfeição é cortejar a dor. Desenvolva-se na sua perfeição. Quero terminar com uma citação da tradução de O Caminho, de Lao Tse, por Briner. Esse livro resume o que estive dizendo, mas de modo muito mais belo do que eu me exprimo. Não é fantástico que todos os livros de sabedoria sejam sempre tão pequenos? Levei 1h15 para dizer o que Lao Tse diz em 50 palavras. A existência está além do poder de definição das palavras. Podem-se usar termos, mas nenhum é absoluto. No começo dos céus e da terra, não havia palavras. As palavras saem do ventre da matéria. E se o homem, desapaixonadamente, vê até o âmago da vida, ou apaixonadamente vê a superfície, o âmago e a superfície são os mesmos, e as palavras só os fazem parecer diferentes para exprimir o aspecto. Se for preciso um nome, que o nome seja assombro, e daí, de assombro em assombro, abre-se a existência. Se for preciso um nome, o assombro é o nome de ambos. De assombro em assombro, abre-se a existência. O você do seu ser é ilimitado. As crianças com quem trabalhamos, seja qual for o rótulo que lhes demos, o eles essencial. O que é imortal, é ilimitado. Aqueles de vocês que já trabalharam com crianças sabem que elas têm um potencial ilimitado, por mais que já tenham realizado. Basta nos tornar possível que elas o reconheçam ao modo delas e estarmos lá para ajudar quando elas precisem de ajuda, apoio, encorajamento. E se o nome for assombro? Todas vão ter êxito.